Semana passada nós ouvimos sobre personagens que são criados, personagens que são vividos dentro do contexto de filme e são criados também a partir das nossas necessidades. Vimos o Super-Homem e outro herói americano, é isso? Capitão América, isso, né? Capitão América. Vimos o quanto também eles foram criados em cima de uma necessidade no contexto da Segunda Guerra Mundial. E também interessante que os personagens, o mundo deles é pequenininho, né? Eu acho interessante quando uma novela, por exemplo, da Globo, né? Ela tem lá, sei lá, seus 100 personagens talvez, mas eles vivem se encontrando naquela enorme cidade de milhões de pessoas. Eles se encontram que de repente, no mesmo restaurante ou na beira da praia, de repente eles se encontram, né? Porque a história, ela não é de milhões de pessoas, ela é de talvez uma centena de pessoas. Isso faz sentido também com a nossa história. Conhecemos centenas, milhares de pessoas, mas o nosso dia a dia é marcado pela família, vizinhança, o pessoal da igreja, emprego, escola, faculdade e assim por diante. E hoje nós vamos ver então o subtema vale a pena ver de novo. Por quê? Porque algumas coisas que acontecem lá no passado, de repente elas se repetem. E tenho certeza, a coisa que nós fazemos hoje, isso aconteceu também na época lá atrás, talvez com personagens bíblicos, aconteceu também com os nossos antepassados, está acontecendo conosco e os nossos filhos. Eu queria dizer para eles que nada disso vai ser repetido, mas algumas coisas vão fazer melhor, outra coisa talvez exatamente como a gente, outras coisas talvez até piores, enfim. Mas falando de vale a pena ver de novo, eu lembro da novela da Globo. Você lembra essa novela Vale Tudo? Se vocês não lembram da novela Vale Tudo, ela já faz mais de uns 20 anos, mas tinha um personagem, quem matou? Ah, noveleiros, temos novela aqui. Eu ouvi como um coro, Odete Reutemann. É isso aí, brincadeirinha, eu quis provocar vocês. Quem matou Odete Reutemann? Eu acho que isso até já é uma pergunta, na verdade virou quase um meme, um jargão, algo assim que mesmo os jovens são capazes de quem matou Odete Reutemann sem ter conhecido a fulana. Mas também tem outra novela mais recente, de 18 anos atrás. Isso foi bem na coincidência de vir para cá, de Joinville para cá, que é Rei do Gado. Você lembra a musiquinha de abertura? Quem não lembra dessa novela? E tinham dois personagens que eram briguentos, eram dois italianos, o Berdinazzi e os... Mezenga e o Berdinazzi. Aquilo foi, olha, Tarcísio Meira e Antônio Fagundes, é isso aí. Pessoal, isso é novela. Mas de alguma maneira, a nossa vida, ela também acaba, de certa forma, tendo esses ingredientes. O mundo, dentro de um grande mundo, nós temos nosso pequeno universo e as coisas acontecem dia após dia. E se nós quisermos ser bem honestos, na Bíblia não era diferente. E nós estamos tratando a vida de José, os seus antepassados, e aqui nós vamos ver os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Eram os patriarcas, que foram, na verdade, aqueles que deram início ao povo de Israel, né? E a quarta geração aqui seria... Obrigado. A quarta geração seria José, né? E José, quem não lembra... Também José do Egito, pode até não saber nada de Bíblia, mas José do Egito nós lembramos. Por quê? Porque Steven Spielberg, ele também fez um desenho em torno dessa história, e ela foi muito assistida e badalada. José, então, o rei do Egito. Mas agora vem a pergunta, por que nós queremos ver de novo algumas cenas? Por que a Globo consegue passar nos dias da semana à tarde uma novela que foi passada há 5, 10, 15, 20 anos atrás? Porque de alguma maneira nós nos identificamos com conflitos, ou se não nos inspiramos com coisas boas. Conflitos e inspirações. Eu entendo que é dessa maneira que isso nos conecta. E cá entre nós temos um ladozinho sarcástico, um barracozinho. Eu não sei se vocês lembram como criança. Quando criança, em algum momento é a quarta série, sei lá, quando dava uma briga, o que a galera falava?
sei lá, eles davam um nome, vamos lá, bate, quebra, fecha e a galera aplaudindo. Hoje, se bobear, ainda o pessoal vai lá, faz uma selfie junto, ou se não, ainda se bobear, eles ficam filmando. Parece que nós temos prazer de ver um pouco a tragédia, uma briga, um cara dando aí uns pontapé no outro, e incrível. Eu acho que essa conexão é porque no fundo nós temos alguma coisa que dentro de nós é sarcástico mesmo, é irônico, tá? Por outro lado, amamos também. Existem os famosos beijos que Hollywood no passado, os filmes conhecidos, clássicos, né? Então, romances. E também nas novelas, nós amamos. E parece que isso continua sendo sempre de novo um ideal. Mesmo aqueles que têm um casamento talvez frágil, até em crise, ou separados. Mas daí quando tem um casamento acontecendo aí, aqui na igreja, a igreja está cheia. Eu vejo as mães, as mulheres, né, se derretendo. E muitos homens também, né, secando. Porque os olhos, né, porque na verdade nós sonhamos sempre de novo com grande amor. Nós sonhamos em ver o amor funcionando. Nós temos ideais também de relacionamento conjugal, de famílias. Então, para nós, esses dois polos são bem preciosos. Mas agora nós olhando para Abraão, Isaac e Jacó. O que seria aqui dos conflitos e de marcas e de situações que nós vamos perceber que se repetiram, não só em Abraão, mas também no seu filho Isaac e também no seu filho neto Jacó, e finalmente até em José. Vamos dar uma olhadinha nisso. Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham um padrão de mentira em cada geração. E eu não quero ser rápido aqui em fazer um comentário, mentir, todo mundo mente. Não é disso que nós estamos falando. Falando realmente de uma posição, uma postura de mentira, de enfrentar situações da mentira. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara, e eu quero citar uma. Por exemplo, quando no tempo de fome eles foram até no Egito, e chegando lá no Egito, Abraão disse: Sara, vamos fazer o seguinte, tu vai dizer que tu é minha irmã, porque tu é muito bonita, e se tu for minha esposa, eu sou capaz de ser morto para o faraó ficar com você no harém. E aí eles mentiram, isso que é para ser irmã. E Faraó pegou realmente ela e quis levá-la para o harém. E aí ele descobre no final que ela é a esposa. E aí ele fala para o Abraão: Abraão, como é que você mentiu para mim? Você devia ter sido honesto. Quando nós mentimos para livrar a nossa cara, ou criar uma situação menos difícil, na verdade a confusão foi estabelecida. Outra mentira muito contundente foi quando vieram os anjos de Deus. Deus visitou eles. E aí a Sara, quando ouviu o recadinho, ela não estava presente naquela conversa, mas ela ouviu, estava na tenda, lá no quartinho dela, ela ouviu o Senhor dizendo: daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Ela riu, achou engraçado que ela já podia ser bisavó a essa altura. E aí ela riu, e aí o anjo perguntou: por que você está rindo? Eu não ri. Eu não ri, você riu-se? Não, eu não ri. Então, mais uma mentira. Eu queria dizer só, esse padrão de mentira, ele de alguma maneira, quando pais mentem, e os filhos ouvem, diz lá que o pai não está. Pode crer, você já está criando um pequeno mentiroso no futuro. Aí depois o casamento de Isaac e Rebeca foi caracterizado por mentiras. Nós vamos continuar. Jacó mentiu para quase todos. Seu nome significa enganador. Os 10 dos filhos de Jacó, agora, tinha 12 filhos. Os 10 filhos mentiram a respeito da morte de José. Eles não gostavam de José porque ele era meio boçal e contador de história, embora que Deus estava preparando ele para uma coisa muito especial no Egito. Os 10 irmãos ficaram tão invejosos, porque o pai também gostava mais dele do que os outros, coisa errada. E eles pegaram o irmão José, primeiro jogaram numa caverna, aliás, num poço, melhor dizendo, eles queriam matá-lo. E depois passaram os mercadores que estavam indo para o Egito e venderam o irmão como escravo. E aí mataram um animal selvagem, pegaram a túnica do José, besuntaram com sangue
e disseram: pai, o teu filho José, infelizmente, foi morto por um animal. O pai ficou desesperado. E aqueles 10 irmãos, de uma maneira coletiva, eles seguraram uma mentira em torno de uma década. Coisa cruel, que ambiente ainda para viver honestamente família. Bom, vamos adiante. Favoritismo de pelo menos um progenitor a cada geração. Abraão favoreceu Ismael, que era um filho fora do casamento, motivado pela própria esposa Sara. Sara achava que estava muito velhinha, disse: então pega aquela empregada, faz um filho, vai ver que é esse filho que Deus queria para ti. Mas não era este filho. Deus queria dar um filho de fato, Abraão e Sara. E depois nasceu Isaac. Mas esses 2 irmãos, isso foi um conflito tão intenso, que isso teve consequências tão dramáticas, até hoje ainda tem. Porque de Ismael veio toda a linhagem árabe, por isso os árabes, os muçulmanos, Abraão é o pai também o pai deles como patriarca. Mas é Abraão e Ismael, o filho que veio da Agar, da empregada. Abraão, e daí veio Ismael. E Abraão favorecia esse filho, porque era filho dele. Depois veio Isaac. Outra questão, Isaac favoreceu a Esaú, enquanto a Rebeca gostava do Jacó. Problemão. Jacó favoreceu a José e depois a Benjamim, que eram os filhos da Raquel. E assim a coisa continuou. Por isso, que os filhos têm jeitos diferentes, que um filho de repente é mais entrão e o outro é mais devagar, essas diferenças elas existem, mas, queridos, amor de pai e de mãe precisam ser distribuídos exatamente 100% para cada um. Não dividido, 50 para ti, é 100% para cada um do seu jeitinho, cada um da sua maneira. Cada um demanda e funciona diferente, mas cada um ganha 100%. O amor é assim, a gente distribui, ele nunca acaba. Ele vai completando e tendo plenitude. Assim é o amor de Deus, assim nós somos convidados a amar os nossos filhos. Bom, gente. Irmãos passando pela experiência da separação do outro irmão em cada geração. Isaac e Ismael eram irmãos, meio-irmãos, se separaram. Jacó fugiu do seu irmão Esaú por muito tempo. José foi separado, vendido para o Egito e se separou também dos seus irmãos. Intimidade insatisfatória no casamento de cada geração. Se nós olharmos esse lado afetivo, relacional, marido e mulher, aqui eu vou dizer para vocês, é uma novela realmente de uma maneira assim, do melhor estilo possível. Abraão teve um filho com Agar fora do casamento. Isaac teve um terrível relacionamento com a Rebeca. Jacó teve 2 esposas, e só a novela para conseguir casar com as 2. Ele queria casar com a Raquel, e de repente foi lhe dado a Lia, que é a mais velha. Aí ele ficou com a Lia, aí o sogrão disse: tu pode ficar com a Raquel, mas vai trabalhar mais 7 anos. Mas ele queria, estava apaixonado mesmo pela Raquel. Depois pegou as 2. Só confusão. Cada uma trouxe uma concubina. No final eram 4 mulheres. E cá entre nós, pessoal, tem uma frase que diz assim: quem ama 2, não ama nenhuma. Tá, gente? E quem ama 3, muito menos. Então, gente, Deus nos fez, homem e mulher, para amar uma pessoa. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une às suas mulheres. Não, por isso deixa seu pai e mãe e se une à sua mulher. É singular. E os 2 se tornam uma só carne. Nós queremos falar 2 verdades bíblicas sobre esses exemplos. Nós temos trabalhado o livro de Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Aliás, esse livro, querido, se alguém quer entender um pouco sua história, às vezes a fé, ela também confunde, tem dúvidas. Quem vem de um berço talvez liberal, o outro vem de um berço muito legalista, ou talvez que oprimia de certa maneira. Esse livro é maravilhoso. Ele trata muito bem a questão da piedade transparente e honesta, mas também trabalha da emocionalidade
esses dois itens, quando eles caminham junto, nós podemos ser espiritualmente saudáveis. Só posso recomendar. Mas ele tem duas frases aqui. Nossa herança familiar impacta profundamente o que somos hoje. E 2, o discipulado requer abandonar os padrões pecaminosos de nossa família de origem. A primeira verdade bíblica, nosso passado, em especial, nossas heranças impactam profundamente o que somos hoje. Talvez para explicar isso, a coisa mais interessante que eu ouvi foi sobre genograma. Genograma, a primeira vez que eu vi essa palavra, a palavra genograma, ela... Andy, pode ir um pouco adiante aí. Mais um. Aí. Genograma, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, foi quando a Kátia veio da faculdade de psicologia uma noite e disse, fizemos hoje um genograma. Disse, mas o que é isso? Ela disse, eu estou aqui nessa caixinha. Meu pai aqui, minha mãe, eles tiveram novamente seus respectivos pais, seus avós, seus bisavós e assim por diante. Aí tem os tios ainda, os tios casaram com fulano de tal e fulano de tal, e no final tem toda aquela árvore genealógica. Isso até lá é bonito. Só que daí você começa a botar algumas marcas de virtudes, ou talvez fraquezas, de pecados, e você vai mapeando essa grande família sob esse aspecto. E você vai percebendo que cada vez que tem alguma coisa que se repete, pode colocar isso na prateleira da sua vida. Não significa que você vai pegar, vai colocar isso dentro de ti, vai repetir, mas está latente, potencialmente está lá bem presente. E você vai perceber que numa crise, talvez é uma das primeiras coisas que a gente vai buscar, é aquilo que a nossa família nos deixou como um legado. Mas o interessante foi que depois que eu vi isso, eu disse, como a Bíblia, como ela é sábia. Em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, nós vamos ler um texto muito interessante. Primeiro nós vamos ver que Deus diz que Ele é o nosso Deus e que não é para ter nenhum outro Deus diante dEle. Daí o segundo mandamento. Para nós luteranos isso lá foi um mandamento só. Mas os calvinistas e outras religiões, aliás outras denominações evangélicas, vão falar que isso já seria o segundo mandamento. Nós temos o texto aqui, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Deus não quer que a gente faça ídolos. E se nós fizermos ídolos, isso corta o coração, isso é uma traição. Você me trocou por alguma coisa que não seja eu. É ciúme brabo. E ele diz, vai ter castigo. Os filhos pelos pecados dos seus pais até 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem consequência. Eu acho esse R$ 4 de multa. Mas se fizer bem feito, vai ter R$ 1.000 de prêmio. Sabe por que esses R$ 4? Porque Deus está querendo dizer, eu tenho palavra. O pecado tem consequências. E eu achava meio que era raios e trovões. Deus vai dizer, agora eu vou te amaldiçoar. Não é isso. Deus está dizendo, o que você faz de errado, isso vai recair sobre o seu filho e a sua filha. Por isso, brincar com pecado, nós não estamos apenas dizendo, eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Não. Você está deixando um legado para a geração posterior. Eu preciso agora, até lá no Andy, vocês continuam olhando aqui, porque eu fiz um slide com 92 cliquezinhos. Isso é o recorde absoluto. Fiquem olhando aí, vale a pena. Eu coloquei nomes bem fictícios e, por favor, aí tá, é uma simulação, não tem história de ninguém. Eu conheço muita gente, mas não tem nenhum propósito aqui de denunciar alguém. Lá embaixo está o Luiz Felipe e a Maria Ivete. Crianças lindas, nasceram no ano 2010 para cá. Talvez uns 6, 7, 8 anos, enfim.
Tá bom, gente? Criança maravilhosa. Mas vocês sabiam que se falar de tataravós, eles tinham o Alfredo e a Lídia, o Rudi e a Helga, Mário e Ana, Laércio e Irene, Tadeu e Luísa, Irineu e Ivete, Fritz e Ida, e Natan e Elisa. Nossa, são 16 pessoas os tataravós. Bom, cada um teve família. Aqui eu não vou ler para vocês, porque isso ficaria muito extenso. Só para dizer, famílias maravilhosas. Essa é a geração 1930, a geração do meu pai. Meu pai nasceu em 1929. São provavelmente pessoas da minha geração, os respectivos pais. Olha, Manuel casou com a Gertrude, um português com uma alemoa. Bom, gente, eles tiveram 2 filhos, Leopoldo e Gustavo. Assim continua, Bartolo, italiano, casou com Luísa. Lívia, Ana, Fred. Continuando, assim vai. Tudo famílias bacanas aí, ó, coisa mais linda. Leopoldo casou com a Ana, tiveram a Matilde, aliás, José, Matilde e Maria. Érica casou com Ivo. Guilherme, Úrsula e Leonardo. Matilde com Úrsula, olha só. Aliás, com Guilherme. Matilde com Guilherme, Luiz Felipe e Maria Ivete. Se você colocar a sua história, você vai perceber que você vai construir uma árvore muito parecida. Talvez até se botar ainda os tios e casaram com seus respectivos cônjuges, assim, vai mais longe ainda. O detalhe é agora quando nós começamos a analisar da seguinte forma. Rudi e Helga tinham problemas no casamento, ao ponto de ter havido uma traição. Fritz e Ida brigavam que nem gato e cachorro. Bom, o Hermann fala-se que era um galinha. O cara muito cedo aprontou muito e nunca se acertou no seu casamento. A Luísa separou 3 vezes. O Rolf, não, nessa família nada aconteceu, mas estava lá na prateleira. As famílias, de alguma maneira, por conta do péssimo exemplo dos pais, os relacionamentos não eram muito saudáveis. Aqui o Leopoldo, ele também tem isso agora, como na prateleira. Aqui também, porque afinal são filhos desses avós. Os exemplos não foram os melhores. E assim continua. José, mas o José aprontou. Tá? Guilherme também aprontou. Luiz Felipe e Maria Ivete têm isso na sua prateleira emocional, familiar. Não significa que eles vão ser isso, mas teriam todo o material, todo o potencial para repetir uma história. Pessoal, agora vou bem rápido. Aqui, ó, são pessoas depressivas. Pessoas depressivas, tudo pessoas depressivas ao longo da história. Vários deles se suicidaram. Muito estranho. Só um parênteses, uma vez eu perguntei para uma pessoa que era muito depressiva. Eu perguntei assim, ó, cara, tem algum suicídio na sua família? E essa pessoa disse, pastor, a maioria. E ele falou que 8 pessoas se suicidaram na sua história. Vocês acham que essa pessoa teria uma tendência também diante de uma crise? Só para entender. Aqui, ó, isso é problema de dinheiro. Confusão financeira. De nunca acertar. Só fazer trambique, rolos. Bom, alguns têm isso na prateleira, outros efetivamente repetiram o modelo. Aqui, coisa oculta. Impressionante. Ia para o culto domingo, mas na segunda estava lá na benzedeira. Aí veio a sorte lá da cigana, e a outra lá dá um pulinho para ver o que a mãe de santo diz. Essas pessoas, elas iam na igreja, mas parece que elas levavam isso também de maneira paralela. E isso a Bíblia chama de idolatria, abandonar a fé em Deus. E assim nós poderíamos continuar. Aqui é a bebida, olha só. Vai aparecendo aí na linhagem da família. Pronto, gente. Acabou. Vocês estão entendendo que Luiz Felipe e Maria Ivete são crianças lindas, maravilhosas. Tem a promessa de Deus, que delas, aliás, é o reino dos céus. Mas quando vem a época da consciência, a maturidade, e cada um vai fazendo suas escolhas, e principalmente diante das crises, é muito fácil a gente erguer a mão e pegar da prateleira a nossa história. Chocante, né? Minha dor, conforme Elis Regina, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos,
ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu queria dizer que a gente não precisa repetir. E eu acho também que essa é a boa nova do Evangelho. Nós não precisamos repetir. Eu vou dizer de novo. Em Cristo Jesus, somos nova criatura. As coisas antigas se passaram, elas se fazem novas. O nosso passado, por causa de Cristo, não precisa ser repetido e determinar o nosso futuro. Essa agora é a segunda parte, a segunda verdade bíblica. O discipulado requer abandonar os padrões pecaminosos da nossa família de origem. O que significa isso? Eu gosto muito de uma palavra de Jeremias 6,16, que me ajuda. Para mudar um curso errado, um bom começo é parar e perguntar. Há 2 semanas atrás tivemos EJN em Curitiba, e daí Kátia e eu fomos convidados para fazer no domingo à noite umas palestras, e meu irmão, que é curitibano já há longa data, nos levou até 4 barras. E nós nos perdemos em torno de 1 hora andando em círculo, e meio em torno lá do espaço, lá onde tinha encontrei um jovem nacional. E aí meu irmão disse: cara, eu não gosto de parar e perguntar. Vocês já viram que os homens, nós também não gostamos de fazer isso, né? É que a gente é bastante seguro em saber o caminho, porque a gente tem uma boa noção geográfica, mas quando estamos errados, a gente vai insistindo, né? E aí de repente passamos 50 quilômetros, temos que retornar. E aí amamos, sabe quando? Sabe o que a esposa diz? Vice, eu falei. Ah, cara. Aí a gente fica calado, não diz nada, né? E eu vejo quanto a Kátia, vamos perguntar aqui. Não, vamos ver, agora está certo, né? Por quê? Se nós sabemos que o primeiro ponto é parar, encostar e perguntar. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas, no cruzamento, parem, olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Queridos, quem você tem perguntado na sua crise conjugal? Quem você tem perguntado sobre a fé? Quem você tem perguntado sobre a educação dos seus filhos? Você está num curso errado e não pergunta? O profeta aqui diz: parem. Primeira ação, pare. E para parar é uma atitude. É descer da rodovia, botar o carro no acostamento. Parem, desliga o motor, puxa o freio de mão, pergunte. Eu sei que perguntar para os pais às vezes é ruim, porque você faz uma pergunta e eles falam 2 horas aquilo que você não queria ouvir. Isso é muito ruim. Por isso, pais, tornem-se sábios. Quando o filho vem, também pare tudo. E não dê logo toda a sua experiência de 40, 50 anos. Isso é muito ruim. Escute eles. Deixe eles perguntar pelo bom caminho. E aí você fala. Dosado. Não se coloque acima, mas seja humano. Mas, queridos jovens, é preciso perguntar. Os pais erraram, os avós erraram muito. Quisera eu que tivéssemos dezenas, centenas de pessoas que fossem conselheiras. Quando a Bíblia fala de sabedoria e de conselho, é para que a gente possa orientar essa moçada.
não é sermos sabe tudo, mas ter um bom ouvido. E a partir disso, dar orientação. Mas aqui o profeta diz, mas vocês disseram, não seguiremos no caminho bom. Nós vamos ligar o motor de novo, vamos continuar. Vamos ver para onde vai dar, né? Um dia, quem sabe, em algum momento a gente vai sair. Sai, sim. Sai. Com certeza sai em algum lugar. Sai do casamento, sai da família, sai do emprego, sai de uma carreira promissora. Cabeça dura, não perguntou. Segundo ponto, Jesus veio para estancar essa hemorragia da maldade humana. Gostei muito da ministração. Nós não simulamos pecado, nós somos pecadores. Nós não pecamos, nós somos pecado. Não tem um que faça o bem, diz o Salmo. Paulo retoma isso em Romanos 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então nós não simulamos o pecado e Deus não simula a graça. Nós somos pecado e Deus é amor e é graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Jesus fez isso? Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Sabe o que é? Cristo fez uma troca. Ele disse, sai, deixa que eu vou no seu lugar. Eu vou para a cruz, sai, deixa que eu pego aí. A cruz é minha, eu faço isso por você. Isso não é simulação, isso é realidade. Isso foi fato histórico, isso aconteceu. E ele se tornou maldito, a Bíblia diz maldito quem for pendurado numa cruz. E quando ele se tornou maldito por nós. E o escrito de dívida que constava contra nós foi cravado. Através do prego, foi a lista de dívida, foi na cruz e o sangue começou a escorrer, apagando essa mancha. Essa lista de dívida contra nós. O sangue de Jesus foi escorrendo e apagou, e não deu para mais ler essa lista de pecado que consta contra mim e contra você. Ele se tornou maldito para nos dar vida. Quarto, o que aconteceu a partir da sua morte? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos transportou. Transportar é tirar daqui e colocar aqui. Em tempo e espaço. Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele tirou o pecado. É importante, essas palavras são tão fortes, elas são tão contundentes, que nós temos que agradecer a Deus, tu me transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Perdão vem a partir do sangue de Cristo, não através de boas ações ou caridade. Essa palavra de 1 Pedro 18, 20, ela é maravilhosa. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, o nosso legado aí no genograma, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. O Cordeiro de Deus já foi anunciado para todas aquelas pessoas do genograma, para todas as pessoas da tua história e a tua história inclusive. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. E quando Deus revela isso a seu tempo para a tua vida, para a minha vida, é algo muito significativo. E finalmente, transformação através do Espírito Santo. Esses dias já li esse texto, gosto muito, que o mesmo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Jesus era um defunto, não tinha vida, e de repente ele reviveu. O mesmo Espírito que entrou em Cristo, é o mesmo Espírito que entra em nós e nos vivifica.
dos nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Coisa incrível. O mesmo sopro, o ruá de Deus que soprou em Jesus morto, trouxe vida, é o mesmo Espírito que sopra sobre nós, em nós e gera vida. Como eu posso experimentar algo novo? Desculpe, aqui é se tanto já saiu errado. Essa é uma pergunta que a gente às vezes se faz. Já saiu tão errado. O que eu posso fazer ainda? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Um dia vai ficar para trás, acredite. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que estou fazendo nova todas as coisas. Acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Queridos, esse versículo, estou fazendo novas todas as coisas, foi o versículo do ano, o lema do ano, no ano de 2007. Em 2007, em janeiro de 2007, 10 de janeiro, meus pais estavam na praia. Naquele ano, esse era o versículo do ano. Meus pais estavam na praia, umas 3 horas, 3h30, eles foram para Blumenau, descarregaram o carro. Meu pai tinha 78 anos, minha mãe 70 na época. E aí eles botaram os ventiladores dentro de casa, estava muito quente, abriram as janelas. Pai e a mãe desceram, iam tomar um café. E nisso veio o vizinho e disse: seu Arno, a sua casa está queimando. Saía fumaça já pelo telhado. E quando eles foram ver, já tinham labaredas enormes. E aquela grande casa de 14 cômodos ao todo, em cima era madeira de lei, embaixo era uma casa de alvenaria. Aquela casa queimou em questão de 45 minutos. Veio o bombeiro, foi todo um caminhão de água. E aí eles foram, primeiro o hidrante não funcionou. Estiveram até no centro, quando voltaram, a casa em 1 hora estava totalmente queimada. Pai e mãe só conseguiram tirar alguns documentos. E aí foi tudo, realmente foi tudo. Eis que faço nova todas as coisas. Naquele instante veio um querido casal, amigos dos meus pais, dizendo: seu Arno, essa semana liberou uma casa que era o nosso chacreiro que morava, e não ficava longe lá da casa dos meus pais, talvez 1.500 metros, e disse: seu Arno, você pode morar na casa. Aquela casa estava totalmente imobiliada, então foi bonito de ver como a igreja, tinha tanta gente dando amparo. E eu lembro que a minha mãe disse que ela nunca tinha vestidos tão bonitos do que depois, porque ela ganhou tanta coisa linda, tanta coisa bonita, né? E ela ganhou uma cozinha que ela disse: eu nunca tinha uma cozinha tão bonita. E eles estavam, bom, enfim, depois de 1 ano, então eles compraram uma casa um pouco menor, e aquela casa era a carinha deles, porque não tinha mais escada, não tinha mais segundo piso, foi perfeito. Só que 2 meses depois deu uma enxurrada tão grande, e o rio do bairro da Velha, lá de Blumenau, deu uma enxurrada tão grande que a água desceu com tanto volume e levou uma grande árvore. E aí numa ponte lá perto da casa dos meus pais, aquela árvore atravessou, antes da ponte. E aí todos os entulhos que vinham com o rio, aquilo foi enchendo e transbordou, a água transbordou. E naquele dia entraram 20 centímetros de água na casa dos meus pais. Pronto, recém tinha tudo queimado, agora os móveis que foram doados de novo, 20 centímetros. Claro, para Blumenauense isso não é tanto, mas o suficiente para machucar. O carpê estava fedorento, foi tudo, isso parece que não resseca mais. Mas tiveram irmãos da Alemanha, que igrejas da Alemanha mandaram um valor para alguns blumenauenses que sofreram pela cheia, essa cheia especificamente. E aí eu lembro que meus pais ganharam R$1.000. E aí chamaram um técnico para ver o que fazer com esse piso. E quando eles foram levantar o carpê, encontraram tudo parquet, que é aquele taco menor, debaixo do carpê. E quando eles foram tirando aquele parquet, eles ficaram impressionados, estava tudo colado ainda. E aí eles resolveram chamar um cara especializado, ele lixou aquele parquet, e daí botou sinteco por cima, ficou perfeito. Eis que faço novas todas as coisas. Talvez a casa caiu, queimou tudo. Talvez foi tudo já, toda a tua história. Talvez outro tombo, outra paulada. Entrou água, fedeu tudo, estragou. Talvez. Eu queria dizer,
Se Deus diz que Ele faz nova todas as coisas, eu queria que desse chance para esse Deus tirar esse carpê embolorado, chechelento, fedorento e dizer: Deus, se for preciso, passa a lixa ainda. Tira essa craca, cola velha, tira. Mas faz novo. Para nós pastores, eu acho que não tem uma alegria maior em testemunhar e ver como Deus tira do império das trevas e coloca para a maravilhosa luz. Eu tenho visto em famílias, nós temos visto, né, Rafael, gente sendo transformada. Não pare de crer. Grite ao Senhor. Faz novas todas as coisas. E em última análise, tem a promessa eterna de que Ele fará nova todas as coisas. Hoje de manhã, era 9:55, ao vivo pela rádio. Eu estava nesse ponto, entra um rapaz aqui, ele já entra dizendo: eu vou matar, eu não sei se vou matar. Aí um cara ficou preocupado: bom, vai matar alguém, vai matar o pastor. Aí um cara foi lá, já agarrou ele e quis levar ele para fora. Não, o cara reagiu, e aí veio outro, agiu, e daí eu disse: olha, deixa eu vir aqui na frente. Aí ele sentou aqui no segundo, terceiro banco. Aí o cara começou a blasfemar, achar uns palavrões, umas baixarias. E aí eu estava preocupado. Eu tinha medo que as crianças viriam aqui e o cara continuando resmungando, falando alto, não me ouvindo. Eu disse: depois nós vamos conversar. Aí eu fiquei constrangido e disse: olha, moço, nós vamos chamar a polícia. Aí ele disse: polícia eu não gosto. Aí ele se levantou e foi embora. Foi até meio engraçadinho, mas eu fiquei constrangido. Porque daí nós cantamos Preciosa Graça e depois eu pensei: cara, qual seria a árvore, o genograma desse rapaz? Qual seria o genograma dele? Os pais dele? Será que ele tinha? Os avós? Qual foi a história dele? Que privilégio se nós temos uma história onde hoje podemos estar aqui. Mas que Deus também nos dê misericórdia para que eles tenham uma história diferente e que também esses possam experimentar que Deus faz novas todas as coisas. Eu dou graças a Deus por cada um que experimentou a novidade a partir do Espírito Santo. Mas eu também queria dizer, se você é um daqueles onde já não sobrou mais nada, e parece que na prateleira tudo que tinha lá em cima já desceu e já foi introjetado em você, também para esses, eis que faço nova todas as coisas.